Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, você que já é inscrito no nosso canal, desejamos que você esteja sendo abençoado. Você está acessando pela primeira vez, desejamos que você seja abençoado, abençoada. Nosso desejo aqui é publicar conteúdos que ajudem a fé, que ajudem no posicionamento da palavra de Deus, na fé cristã, né, que ajude pessoas a crescer, elevar o seu nível de fé em Deus através da sua palavra. Esse é o nosso objetivo. Se você está sendo abençoado por isso, amém, estamos atingindo o nosso objetivo. Se você não se inscreveu ainda, é importante que se inscreva para receber notificações de novas postagens. E se você está acessando pela primeira vez, quer conhecer melhor qual é a nossa linha de trabalho, o que é que nós cremos, né? Porque aqui nós divulgamos uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito disso. Então tem link abaixo dos nossos vídeos para que você possa acessar e então compreender melhor aquilo que nós estamos falando. Tem um link que leva para uma série, você crê na Bíblia. Essa série vai te ajudar a compreender o que é a mensagem, por que Deus precisou mandar uma mensagem para os nossos dias. Acesse essa série, conheça melhor. Então, aquilo que nós estamos falando aqui, tá certo? Hoje nós vamos falar a respeito de que uma dificuldade que as pessoas têm para ver o sobrenatural. Por que isso acontece? Por que algumas pessoas não veem o sobrenatural? Há 4 semanas atrás, hoje estamos na 4ª semana, nós iniciamos falando da grande questão da pessoa não estacionar na fé. 4 semanas atrás, iniciamos falando a respeito disso. Por que as pessoas estacionam na fé? Na semana seguinte, nós falamos a respeito de receber Espírito que não é o Espírito Santo. As pessoas recebem, ou melhor, na 2ª semana nós falamos a respeito da igreja estar anêmica, de não ter força, estar fraca, enfraquecida. O que acontece? Porque o que acontece, né? Se você não eleva o seu nível de fé, como nós explicamos há 4 semanas atrás, você vai estacionar. Estacionar significa voltar atrás, porque o mundo vai para frente, vai ficar pior, né? A confusão vai aumentar, e você ficou com o seu nível de fé estacionado, você vai para trás. Ficou para trás, você vai se enfraquecer. Então, você vai entrar numa anemia espiritual. É o que nós falamos na 2ª semana, há 3 semanas atrás. Na semana passada, nós falamos a respeito de receber espíritos que não é o Espírito Santo. Porque as pessoas recebem espíritos que não é o Espírito Santo. Então, veja, é uma caminhada que tanto pode ser uma caminhada para crescer, quanto pode ser uma caminhada para cair na fé. E se a pessoa recebe espíritos que não é o Espírito Santo, o que naturalmente vai acontecer? Ela vai ter dificuldade para ver o sobrenatural. E se ela não ver o sobrenatural, que é o que nós vamos falar hoje, ela não pode reconhecer o Espírito Santo. Então ela vai receber espíritos que não é o Espírito Santo. E se ela recebe espíritos que não é o Espírito Santo, o que vai acontecer com a sua fé? Vai ficar uma fé fraca, vai ficar uma fé anêmica. Então veja que é um ciclo, e a pessoa fica dentro desse ciclo. Então, se ela não identifica isso, ela não quebra esse ciclo. E aí a sua fé sempre vai ficando anêmica, reduzida, e acontece o que aconteceu com as virgens nécias. O noivo veio e elas ficaram. Mas você é virgem prudente. Você, eu,
Nós estamos lutando para ser virgens prudentes. Então nós precisamos saber o que é o comportamento da virginessa para a gente fazer diferente, concorda? Para podermos nos enquadrar aqui na leitura de Hebreus capítulo 10, versículo 19 e termos ousadia para entrar véu adentro. Porque se nós não soubermos o que temos que fazer, nunca vamos ter essa ousadia. Carta do apóstolo Paulo, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Mas não é ser entrão, entrar sem autoridade, sem autorização. É entrar com autorização. O que é autorização? É o sangue de Jesus. Se estamos debaixo do sangue, nós estamos autorizados para entrar véu adentro. Nós podemos, estamos credenciados, autorizados para entrar véu adentro. Então aí nós temos essa ousadia, que significa estar autorizados a entrar véu adentro. Entrar no santuário. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, quando nós estamos firmados em Deus, nós podemos identificar o sobrenatural, então nós não vamos ter uma fé anêmica. Sermão Véu Interior, parágrafo 78. Há muitos homens em Sturgis hoje que estão nessa mesma condição. Aquele velho galho morto, era um galho morto tirado de uma oliveira, correto? Há muitos homens e mulheres sentados nessas grandes igrejas por aqui, que talvez nem seja um galho de árvore. Está tão morto que deixou até de ser um galho de árvore. É algo seco, ressecado. Vai se distanciando tanto do frescor do Espírito Santo, que perde até o novo Espírito. Por isso, irmãos e irmãs, falamos a respeito disso na semana passada, que quando a pessoa vem para o Evangelho de Cristo, ela recebe um novo Espírito, e já pensa que é o Espírito Santo, não é, mas já recebeu um novo Espírito. Há pessoas dentro das igrejas hoje que perdem, não o Espírito Santo, perdem até o novo Espírito, ela volta para a vida velha. Ela pega de volta tudo aquilo que ela renunciou. Ela vem, passa pela justificação, reconhece que ela precisa de Deus, precisa entrar no sangue, precisa ser batizada, iniciar o processo. Irmãos, tem gente tão cega, que ela acaba de ser batizada e ela já sai gritando e pulando e virando em volta e falando em línguas. Ela acha que ela já recebeu o Espírito Santo ali, naquele momento. Que cegueira. Ela nem o novo Espírito ela recebeu ainda. Nem na santificação ela entrou. Isso é um processo. Não é assim tão fácil de receber o Espírito Santo, não. A pessoa tem que buscar, tem que passar por um processo de renúncias. A pessoa mal chegou, já acha que pronto, já está cheio do Espírito Santo. Aí cai naquilo que nós falamos na semana passada. Hoje ela está bem, amanhã ela não está. Hoje ela é cristão, amanhã ela não é. E aí ela volta para o mundo, ela volta para a igreja de novo, ela volta a ser um cristão, porque agora ela voltou a se encher do Espírito Santo. Mas amanhã ela já não está mais cheia do Espírito Santo. Amanhã ela já se enche de outro Espírito. E aí ela vai voltar a cometer as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque o que mais tem na igreja hoje é galho seco. A pessoa volta para a sua vida errada, pega tudo de volta aquilo que ela renunciou, mas ela continua frequentando a igreja. E está errado continuar frequentando a igreja? Não, deve mesmo frequentar a igreja. Mas não é só frequentar que salva,
Esse é o ponto. Então, porque quando a pessoa cai, ela tem que se afastar da igreja? Não, ela tem que continuar indo. Ela perdeu um novo espírito, ela voltou a pegar de volta aquilo que ela tinha renunciado. Então agora ela tem que ir para o mundo de uma vez? Não, continue frequentando a igreja. Mas só não fica afirmado porque estar frequentando a igreja não te salva. É só isso. Continue frequentando a igreja, continue lutando para receber de volta aquele novo espírito, aquela nova natureza da santificação. E continue lutando para não parar nesse ponto, porque quando você ultrapassa esse ponto e se enche do Espírito Santo, aí você entra véu adentro. O grande problema que as pessoas recuam hoje e voltam para o mundo é porque nunca receberam o Espírito Santo. Elas nunca entraram véu adentro. Que quem entra véu adentro nunca mais vai querer sair. Ela vai lutar para permanecer véu adentro. E uma vez entrando véu adentro, as vozes do inimigo não te fazem mais efeito. É isso que as pessoas não entendem. Tem que entrar véu adentro. Se não entra véu adentro, nós falamos sobre isso semana passada, o inimigo vai atacar você nos seus sentimentos. Ele sabe qual é o ponto fraco seu. E se acha que ele vai pegar no ponto forte, ele é tonto? Ele é velho de guerra, ele sabe onde ele pega. Ele conhece o ponto fraco. Ele vai no ponto fraco. Tá doido que um inimigo vai atacar o outro e vai no forte? Ele vai onde tem mais soldados, onde tem mais proteção, onde tem mais armas? Lógico que não. O inimigo, quando vai atacar o outro, ele vai no ponto fraco, ele vai onde tem menos soldados, ele vai onde tem uma brechinha para ele entrar e nem ser visto. Quando vai ver, ele já está lá dentro, ele já tomou a cidade. Então, é isso que acontece. Agora, quando a pessoa entra véu adentro, ela ultrapassa todos os limites do inimigo mexer com ela, falar com ela. Lógico que ele vai atacar, mas ele não tem muita força, não tem força mais, porque ele está véu adentro, ele não vai nem ouvir o inimigo falar. Então o que acontece é isso, as pessoas têm que sair daquele estágio de novo espírito e receber o Espírito Santo. Não é o outro que precisa fazer isso, sou eu, é você, somos nós. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos identificar como é que está a minha fé, meu nível de fé. É um exame individual. Então, o meu nível de fé, como está? Eu preciso melhorar. Então, eu preciso buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda, mas é individualmente, é cada um de nós buscando ajuda. Então, quando nós fazemos isso, nós saímos desse estágio de novo espírito e aí sim nós recebemos o Espírito Santo. As pessoas não têm noção do que é Atos 2. Essa que é a verdade. Acha que os discípulos, só por começar a seguir a Jesus, já foram cheios do Espírito Santo. Não foi assim. Foi um trabalho que eles tiveram que fazer ali, uma dedicação, um buscar, um obedecer, ficar lá no Pentecostes, ir lá no cenáculo e ficar quietinho, esperando, buscando, esperando, desejando. Buscando esperando no sentido de desejando receber o Espírito Santo. Agora, hoje as pessoas... Não dá nem para comentar. Que as pessoas hoje não estão nem desejando. Aí vem um fulano, uma fulana e levanta a mão, a pessoa cai, vira em volta, recebeu o Espírito Santo. A pessoa queria receber o Espírito Santo? Ela estava buscando receber o Espírito Santo? Não. Ela tinha passado por um processo de renúncias? Não. Ela estava vivendo
uma vida sem nenhuma renúncia, vai continuar vivendo uma vida sem renúncia. Ela só caiu no chão, só virou em volta lá, né? Com comportamentos que nem são cristãos. Então, são espíritos que as pessoas estão recebendo hoje. Aí aquele que está soltando pelas mãos o Espírito, que não é o Espírito Santo, ele também recebeu espíritos. E com aqueles movimentos, com aquelas falas, com aquelas fórmulas prontas, ele implanta na pessoa aquele comportamento. Irmãos, é vergonhoso o que está acontecendo hoje no Evangelho, nas religiões. É vergonhoso. Essa que é a verdade. Está tão misturado, tão confuso, tão misturado, que as pessoas têm recebido palavras de programações neurolinguísticas que são faladas nos ouvidos das pessoas, que desestabilizam as pessoas mentalmente. Isso vai de crianças, adolescentes, jovens, né? Velhos e por aí vai. Ministros, tem ministros ouvindo comandos mentais, e aí eles desandam e viram em volta, e treme, e pula, e tudo mentalmente. Não é o Espírito Santo. Parágrafo 78, véu interior. Há muitos homens e mulheres sentados nessas grandes igrejas por aqui que talvez sejam um galho de árvore. Eles têm a intenção de ser cristãos, têm intenção, alguns têm intenção de ser cristãos, mas não conseguem ver o sobrenatural. As pessoas estão recebendo espíritos, recebendo sensações. Quer dizer que o Espírito Santo não mexe com a emoção da pessoa? Mexe. A pessoa que recebe o Espírito Santo, ela chega a ficar fora de si. Mas é diferente. Quando recebe o Espírito Santo é diferente. Ela recebe o Espírito Santo porque ela venceu. O Espírito Santo não é genérico, não. Não é... Genérico nem é a palavra correta a se usar. Mas o Espírito Santo não é algo falso. Não é uma imitação. Ele não vai entrando em qualquer coisa, não. As pessoas hoje pensam que o Espírito Santo entra em qualquer coisa, entra em copo sujo, sabe? Em vaso sujo, em vaso que continua com a mesma natureza velha, que não renunciou a nada. O Espírito Santo sempre entrou em vencedores. Vencedores. O Espírito Santo só entra em vencedores. A pessoa tem que ter renunciado, a pessoa tem que ter passado por uma limpeza espiritual. Se está todo mundo vendo que a natureza da pessoa é suja, os comportamentos são sujos, é imoral, está cometendo crimes, está misturado com o mundo, não houve limpeza, não deixou para trás a natureza velha. Como é que é o Espírito Santo, gente? É simples de identificar quando é o sobrenatural, quando não é o sobrenatural. Vamos deixar de ser cegos e ficar chamando de Espírito Santo o que não é o Espírito Santo. Isso dá náuseas em Deus, quando o cristão, a cristã, fica chamando de Espírito Santo o que não é o Espírito Santo. Deixemos de ser cegos. Está cheio de gente chamando espíritos de Espírito Santo e se dizendo cristãos e cristãs. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir os nossos olhos. Está cheio de gente chamados cristãos e cristãs falando que é a liderança do Espírito Santo, quando está escancaradamente que não é o Espírito Santo. Falta de ler a Bíblia. Se você é um cristão, uma cristã e que diz ser crente da mensagem, está faltando ler a mensagem. Está faltando compreender a mensagem.
chamar de Espírito Santo, que não é o Espírito Santo, escancaradamente não é o Espírito Santo. Chamando de Espírito Santo, de manifestação de Espírito Santo, algo que está em vasos sujos, imundos, imorais, e dizer que aquilo é a manifestação do Espírito Santo, isso dá náusea em Deus. Você deveria ter vergonha de classificar algo que você não conhece. Eu não sei, eu não vou me manifestar, eu não sei. Fica mais bonito. Fale daquilo que você tem conhecimento. E não tem conhecimento porque não quer. Porque está com a Bíblia na mão, está com a mensagem na mão. E tem o Espírito Santo à disposição. Senhor, abre os meus olhos, me dá sabedoria para que eu possa compreender. Ele vai te dar. É que está faltando exatamente isso. Está indo pelo caminho mais fácil, que é o que as religiões estão fazendo. São galhos secos, querendo cantar de galho renovado. A vara de Arão só se reverdeceu porque dentro dela tinha vida. Tinha vida. É isso que as pessoas não veem. Ah, porque reverdeceu porque estava na presença de Deus. Tá, mas e as outras varas que também estavam na presença de Deus? Não estava só a vara de Arão. Tinham outras varas junto. Por que as outras varas não se reverdeceram? Não deram flores? Por quê? Porque só a vara de Arão. Porque a vara de Arão tinha vida. Ah, mas aquilo é sobrenatural. Sim, mas teve que agir no natural. Claro que foi sobrenatural. Foi a presença de Deus ali que fez com que aquela vara desse flores, que reverdecesse. Mas ela tinha vida. E se não tinha vida, Deus colocou vida dentro dela. E o que aconteceu com as outras? Não reverdeceu. Por quê? Porque estava morta. Não tinha vida. Ou, no mínimo, não recebeu vida. Ah, mas a vara de Arão também estava seca. Se você não sabe do que eu estou falando, vai ler a Bíblia. Você vai saber da experiência da vara de Arão. Não vamos ocupar tempo aqui hoje por conta da limitação do nosso tempo. Ah, não, mas a vara de Arão também estava seca. Pois é, mas ela estava aberta para receber. Não adianta, tem diferença. Eu sou hoje uma vara seca. Você pode ser uma vara seca hoje. Não tem problema. Desde que nós estejamos abertos para receber o Espírito Santo, nós vamos receber o Espírito, um novo Espírito. Depois vem o Espírito Santo, como nós aprendemos aqui na semana passada. Então percebe a diferença? Agora, aquele que já é vara seca, que já está fechado, cheio de intelecto e que não recebe, não tem como receber um novo Espírito para depois receber o Espírito Santo, não vai receber. É o que aconteceu com as outras varas. Veja. Ai, hoje eu estou me sentindo seco, eu estou parecendo um galho seco. Pois é, mas você está desejoso de receber a vida? Tá? Você fez uma análise e receber. Tá? Eu estou com a minha fé estacionada, mas você está desejando receber uma nova fé, elevar o seu nível de fé? Sim. Então, meu irmão, minha irmã, você tá igual a vara de Arão. Também estava seca, mas ela estava, se não tinha vida dentro dela, ela estava disposta a receber a vida. Foi o que aconteceu. Se você está, se eu estou, se você está com esse mesmo comportamento, fique em paz. Vai buscando. Vai entrando na presença de Deus. Ah, mas eu caí. Mas não sai da presença de Deus. Permanece. Porque uma hora Deus vai entrar em você, vai transformar a sua vida. Vai lutando. Então veja, eles têm intenção de ser cristãos, mas não conseguem ver o sobrenatural. Nunca o tiveram. Nem sabe o que significa nascer de novo. Não sabe. Talvez tenham visto muita enganação, muita falsidade, muita coisa manufaturada. E isso secou.
É o que tem acontecido hoje com as pessoas. Elas vão vendo tanta coisa manufaturada, cegada, imoral, sabe, no meio, ali, em lugares que não deveria existir, em lugares celestiais. A maldade entrou nos lugares celestiais e tá ficando feio, tá ficando sujo, tá ficando imoral, tá ficando, sabe, nojento, fedorento. E aí a pessoa, cega, perde a fé. Mas isso não anula o verdadeiro. Ouçam minha palavra. Isso apenas torna mais real o verdadeiro. Fé intelectual é morte, é loucura. Abra o seu coração, deixe a fé de Cristo entrar em você. Senhor nosso Deus, nós só pedimos, ó Pai, que essas palavras permaneçam ecoando no meu coração e no coração de cada um daqueles que vierem a ter contato. E que possa provocar dentro de nós uma inquietação, para que nós possamos ser como a vara de Arão, que ao chegar na presença do Senhor reverdeceu, deu flores. Se por acaso nós estamos secos, Senhor, ajuda-nos a pelo menos, a no mínimo, permanecer, tendo o desejo de receber mais de Ti. Porque se nós tivermos e mantermos essa chama de desejo de receber mais de Ti, uma hora essa casca vai quebrar. E uma hora nós vamos ser cheios de um novo Espírito e vamos receber o Espírito Santo, porque isso é promessa. Ajuda-nos, ó Pai, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.